Chegamos a mais um domingo, dia do Senhor, ainda impedidos de nos reunirmos como igreja em culto público, mas não impedidos de abrirmos a palavra de Deus e refletirmos sobre as coisas mais importantes da vida. Temos feito isso muito, não? Nos últimos dias, aliás, por toda essa quarentena, meditando sobre os nossos rumos neste mundo, a direção da nossa vida. Que bom que temos tido a oportunidade para fazer isso à luz da Palavra de Deus e com um livro muito especial, não? O livro de Eclesiastes. Estamos chegando às porções finais do diário de vida do rei Salomão, que queremos compartilhar brevemente agora a porção que vai do capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 8. Do que trata esta porção quase que final do livro? Bem, Salomão que quer nos falar sobre como vivermos mais e como vivermos melhor. É sabido que os brasileiros estão vivendo mais. Se na década de 1980 estimava-se que o brasileiro vivesse em média 62 anos, já em 2018 essa idade já tinha saltado para os 76 anos de idade. Ou seja, num espaço de quase 40 anos, um aumento de 14 anos na expectativa de vida. E daqui a mais 40 anos, estima-se que haverá 60 milhões de brasileiros já acima dos 65 anos de idade, representando aí algo como um quarto da população nacional. O povo brasileiro está vivendo mais, certamente, mas será que está vivendo melhor? Bem, se nós julgarmos pelo preconceito que a nossa cultura tem contra a velhice, contra os idosos, talvez estejamos vivendo mais, mas não necessariamente melhor. Basta observar o quanto nós cultuamos a juventude, não? O quanto nós desprezamos as marcas da idade. E apesar dos esforços, como do Estatuto do Idoso, para cuidarmos melhor da população mais experiente da nossa sociedade, como temos dificuldade em aceitar a chegada da idade, não? Vivendo as crises da meia-idade que vão se antecipando mais e mais, não aos 50, mas aos 40, alguns até com essa crise a partir dos 30 anos, pasme. Como é que encaramos a chegada da idade e o avanço da vida? Salomão nos diz como vivermos mais e como vivermos melhor. E em 3 etapas. No capítulo 11, versículos 1 a 6, ele nos dirá que devemos viver intensamente, intencionalmente a nossa vida. Nos versículos 7 a 10 deste capítulo, ele diz que devemos nos alegrar responsavelmente. E chegando no capítulo 12, versículos 1 a 8, ele nos lembra a recordarmos sempre do nosso Criador. Então vamos por etapas pelo texto. Primeiro, capítulo 11, versículos 1 a 6. Vivermos intensamente e intencionalmente esta vida. Ele começa dizendo: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que ele está falando aqui, bem, em primeiro lugar, sobre empreendedorismo, sobre investimento, nosso trabalho, né? Atirar o pão sobre as águas, pode ser uma imagem aqui do comércio, né? Do transporte de grãos e de cereais em embarcações, né? No mundo antigo. Está falando aqui sobre uma vida produtiva, uma vida investida nos dons e talentos, as oportunidades que Deus nos dá para produzir riqueza, gerar renda, né? Devemos usar cada oportunidade dessa que o Senhor nos dá. E não só em benefício próprio, olha o que ele diz no versículo 2, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então, Salomão não está falando apenas sobre nosso abastecimento, nosso proveito, mas termos com que nos sustentarmos e abençoarmos outros que estão passando por necessidade. Que palavras oportunas, não, nessa quarentena, para aqueles que ainda têm a oportunidade de trabalhar, gerar riqueza, oportunidades, de gerar recursos, não só para se sustentar, mas com criatividade e generosidade abençoar outros que estão carentes de socorro, né? Seguindo a velha máxima do grande pregador inglês John Wesley do século XVIII, né? Ganharmos tudo que pudermos, pouparmos tudo que pudermos e doarmos tudo que pudermos. Essa é a tônica da vida cristã, uma vida criativa, empreendedora, mas também generosa, pronta para repartir. E por quê? Bem, ele diz, usando imagens aqui da natureza, né? Versículo 3, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra,
Quer uma árvore cai para o sul, quer para o norte, onde cai ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Salomão está dizendo aqui, olha gente, a vida é imprevisível. Se você ficar olhando para as nuvens, para o céu, para as árvores, para a natureza, você simplesmente vai ficar parado, analisando a vida e não vai fazer nada. Então não tente adivinhar o imprevisível. Não espere aquela grande oportunidade de trabalho, de enriquecimento. Aproveite o que você tiver diante de si. Faça bom proveito do que Deus te der, porque você não sabe o que vai vingar ou não. Versículo 6. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, diante da imprevisibilidade da vida, não fique parado, murchando na poltrona, no sofá, diante da TV, murmurando sobre a vida. Não, faça alguma coisa, faça o melhor que você puder, com os recursos, os talentos, as oportunidades que Deus te der, a criatividade que Deus te deu, e espere no Senhor os resultados que Ele mandar. E se isso é importante quanto ao nosso trabalho, nossa renda, quanto mais na vida espiritual, não. Investir em amizades sólidas com outros cristãos, compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho, com parentes, vizinhos, amigos, colegas que não professam a fé em Jesus Cristo. Ser generoso não só com seus recursos, mas com seu tempo, sua hospitalidade, sua atenção, suas orações. Nós simplesmente não sabemos de onde vamos colher, mas quem nada semeia, nada colhe. Quem não arrisca, nunca receberá nada dos seus esforços. Então viva assim, intensamente e intencionalmente a sua vida. Mas há mais. Do versículo 7 a 10, Salomão nos lembra a nos alegrarmos, regozijarmos responsavelmente. Ele fala especificamente para os jovens. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Salomão está dizendo, olha, nós só temos uma vida para viver, devemos aproveitá-la bem, e quanto mais cedo, melhor, aproveitando bem a juventude, Não esperando até o dia em que você tiver mais maturidade, mais experiência, não, agora esse momento, agora jovem, não ficar murchando no sofá, pendurado nas redes sociais, atrás de uma televisão, gastando sua vida na frente de séries e maratonas de filmes, não, mas aproveitar o que a vida tem de melhor para dar, o seu trabalho, sua saúde, seu vigor, seu intelecto, sua criatividade, para desenvolver-se, para aprimorar-se, aproveitar ao máximo essa vida. Mas, diz Salomão, lembrando que a vida que temos é a vida de Deus, no mundo de Deus, e que prestaremos contas a Deus por esta vida. Por isso ele diz, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então eu te pergunto, jovem, e todos que estão ouvindo, o que você está fazendo com a sua vida? Você está parado esperando a oportunidade de ouro aparecer, cair no seu colo? Ou você está pedindo a Deus sabedoria para viver os seus dias? Aproveitar ao máximo o tempo, a saúde e o vigor que Deus te dá, e fazendo tudo isso se perguntando, como eu vou prestar contas a Deus da minha vida? Como eu vou prestar contas a Deus dessa quarentena, esse tempo que Deus está me dando mais perto de casa, da minha família, apesar de longe da igreja, de amigos? Você está vivendo intensamente e intencionalmente a sua vida? Espero que sim. Mas você está se regozijando responsavelmente? Lembrando que todos nós prestaremos contas a Deus por tudo que fizemos neste mundo, nesta vida passageira. Chegamos à última parte do texto, essa reflexão. Finalmente, o capítulo 12 diz, lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis
e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Como nós podemos lembrar do nosso Criador? Já vimos, não? Vivendo intensamente a vida, nos regozijando responsavelmente, mas em tudo voltando o nosso olhar, nossa atenção para aquele que nos criou, e muito antes de chegarem os dias maus e difíceis. Então ele discorre até o versículo 8, um dos poemas mais bonitos, mais belos sobre a chegada da nossa idade. Ele descreve isso de várias maneiras. No versículo 2, como a chegada das tempestades que se avolumam, as preocupações da vida vão crescendo mais e mais até o fim dos nossos anos. Descreve que a perda da nossa força, do nosso vigor, como a tremedeira dos guardas da casa, os homens fortes se encurvando, os moedores sendo poucos, falando sobre a perda da nossa força, dos nossos membros, os braços, as pernas, até mesmo a nossa mordida, a visão falhando, a audição falhando, a nossa mobilidade falhando, o desejo pela vida acabando. Está tudo aqui, você pode ler pausadamente, até que finalmente tudo que temos de mais precioso, que juntamos essa vida, se vai. E diz: sim, lembre-se dele, antes que rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Muito antes de chegar à idade avançada, diz Salomão, se quer viver mais, quer viver melhor, lembre-se de Deus, lembre-se do seu Criador, lembre do seu Senhor, para que ao chegar ao fim da vida, você não tenha que acrescentar as durezas e as tristezas de envelhecer, a tristeza de olhar para trás e ver tantas oportunidades desperdiçadas e tantas alegrias irresponsáveis. Lembre-se do Criador. Jovem, lembre-se do seu Criador. Não desperdice a sua juventude, mas consagre, dedique-a ao Senhor. Mas a mensagem aqui não é só para jovens. Mesmo você que já deixou a juventude para trás faz tempo, já está na meia-idade, na terceira idade, na melhor idade, como dizem uns. Não desperdice tampouco a sua velha-idade. Mesmo que muitos da nossa cultura façam pouco dos seus cabelos grisalhos, façam pouco da sua perda de produtividade econômica, de força física, lembre-se que numa proporção diferente a nossa força física e a nossa produtividade econômica, a nossa experiência e sabedoria deve crescer com o acúmulo dos anos. Então não desperdice a sua velha-idade. Use a sua experiência, especialmente a sua maturidade espiritual, para abençoar os mais jovens, para encorajá-los a se consagrarem a Deus desde cedo, a se lembrarem do seu Criador. Invista nos seus filhos, nos seus netos, orem por eles, compartilhe a palavra com eles, para deixar um legado mais precioso de todos para as próximas gerações, que é este: lembrar-se do seu Criador do início ao fim da vida. Então, como podemos viver mais e melhor? Segundo algumas das últimas palavras de Salomão, vivendo intensamente e intencionalmente, nos regozijando responsavelmente e, acima de tudo, fazendo isso lembrando-nos do nosso Criador. Mesmo que você faça tudo isso, porém, você não pode viver para sempre pela sua própria força e capacidade. Para isso, só um pode nos conceder vida eterna. É Jesus Cristo, o Senhor, aquele que viveu todos os seus dias intensamente e intencionalmente para fazer a vontade do seu Pai, que nunca se esqueceu do Criador, que se alegrou responsavelmente nesta vida e sacrificialmente ao morrer numa cruz, a fim de nos dar uma vida maior e melhor do que tudo que podemos acumular neste mundo. E Ele quer nos ensinar como fazê-lo agora, nos perdoando pelas oportunidades desperdiçadas, talvez algumas alegrias, muitas irresponsáveis, e o esquecimento de Deus, do nosso Criador. Ele pode nos perdoar, nos ensinar a viver mais e melhor pela sua graça, para a sua glória. Senhor Deus, ajude-nos a vivermos assim, mais e melhor, pela tua sabedoria, não a nossa. Ajude-nos, Senhor, sim, a aproveitarmos bem esta vida, desde a juventude até o fim dos nossos dias, a nos alegrarmos no temor do Senhor com toda responsabilidade, sabendo que prestaremos contas a Ti de tudo que fizermos ou deixarmos de fazer neste mundo.
mas em tudo que possamos nos lembrar de novo e de novo do Senhor em todos os nossos passos e caminhos. Perdoe-nos onde nós tropeçamos, fortalece-nos onde estamos fracos. Em tudo, ensina-nos a vivermos agora para o porvir, para a tua glória e para o teu louvor. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Rique abundantemente.